Sejam bem-vindos ao primeiro tutorial desse canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre cookies. Esse é um tópico fundamental para desenvolvimento de aplicações web. A gente vai falar um pouco da definição e casos de uso, como criá-los, os tipos, propriedades e qual é a relação de cookies e cores. Surgiram em 1994 e ele foi um termo introduzido por um programador que desenvolvia o Netscape. Para quem não conhece, Netscape foi um dos primeiros browsers da história. Se tu jogar na internet literalmente por que cookies se chamam cookies, o primeiro resultado de pesquisa vai ser uma thread no Reddit. Esse termo, ele vem de um conceito de Unix, que é Magic Cookie. Isso é um termo que é utilizado no universo de sistemas operacionais Unix, que é um pacote que contém dados de um programa que são enviados e recebidos de volta de maneira sem mutação, sem mudanças. Antes da gente enumerar todos os casos de uso, é importante que tu entenda o conceito de protocolos e arquiteturas stateful e stateless. Stateful é quando algo depende de um estado persistente em algum servidor ou uma camada de aplicação do protocolo. HTTP ele é um protocolo stateless. Ao tu utilizar os cabeçalhos, as headers de uma requisição HTTP, consegue incluir cookies. Isso é uma maneira de identificar que essas requests elas são relacionadas. O servidor consegue identificar que duas requisições estão partindo de uma mesma fonte. Um exemplo é o protocolo FTP, que é uma coisa muito estranha de pronunciar em português, porque parece uma outra sigla, mas ele é um protocolo que ele depende de uma certa camada de persistência por lidar com e-mails. Em questões de arquitetura, state, o servidor, essa camada, ela precisa persistir informações e precisa ter essa dependência para lidar com essa identificação subsequente. Já o protocolo HTTP ou arquiteturas stateless, essa dependência entre cliente e servidor, ela vai ser mínima. Preciso fazer uma ressalva que existem arquiteturas que elas utilizam a mistura dessas duas questões. Então, por exemplo, de autenticação de identidades, em que o servidor ele vai basicamente persistir uma informação sobre a sessão, mas ele vai retornar para o cliente um token em que vai ser salvo no browser como um cookie. E esse cookie ainda vai ser enviado entre requisições para que o servidor ele consiga ir nessa camada de persistência, utilizar esse token, esse cookie para identificar que essa requisição ela é válida e que essa sessão existe. Imagina que nós temos uma aplicação web e nós temos um servidor HTTP. Essa primeira requisição vai acontecer, o cliente ele tá mandando aqui, por exemplo, os dados do usuário e o servidor ele vai criar esse usuário e ele vai retornar uma resposta para o cliente. Depois esse cliente ele vai executar uma segunda requisição. Mas como que o servidor vai identificar que essa requisição ela está vindo desse cliente? Somente com o protocolo HTTP não existe uma maneira. Daí que entra a questão dos cabeçalhos da requisição e de cookies. Na resposta para essa primeira requisição, o servidor vai retornar um cabeçalho na resposta HTTP que se chama setCookie. É basicamente o servidor dizendo para o cliente: eu quero que tu armazene algo localmente no teu computador e tu vai me mandar de volta na próxima requisição, e daí eu vou saber quem tu é de verdade. Então, na segunda requisição do cliente para o servidor, o cliente ele vai mandar esse cookie na requisição. O servidor vai utilizar esse cookie, que pode ser, por exemplo, num formato de um token. Ele vai conseguir identificar quem é esse cliente, porque, como eu falei, essa informação ela pode estar armazenada em algum lugar, pode ser até em memória no ciclo de vida da requisição, e depois ele vai conseguir, por exemplo, retornar os dados do usuário na resposta. Os cookies, eles vão ser enviados daí pelo cliente em todas as requisições subsequentes. Com algumas ressalvas, a gente vai falar sobre a questão de domínios e questões de seguranças, porque aqui se tu estiver salvando dados sensitivos nos cookies, hacker, por exemplo, ter acesso a esse valor, pode acontecer desastres, então a gente vai falar um pouco disso, mas no geral, para que fique fácil de entender, esses cookies eles vão ser enviados daí para o servidor em todas as requests subsequentes, porque eles já estão armazenados localmente no teu disco rígido e no teu browser. E daí o servidor ele vai conseguir identificar esse cliente. Agora vamos enumerar alguns casos de uso. O primeiro caso mais comum é a autenticação. Depois nós temos personalização.
e tracking para ads. Para autenticação, na maior parte dos casos, é para salvar informação relacionada à sessão do usuário em alguns formatos, na maior parte das vezes como tokens JWT. Para personalização, é basicamente para lembrar preferências de um usuário, até em questão de tema de cores, porque se tu está desenvolvendo uma aplicação em que o HTML e o CSS vão ser renderizados num lado do servidor, ele não consegue ter acesso, por exemplo, ao local storage do browser. Então, uma das maneiras de lidar com isso é salvar como cookie, porque daí o cliente ele vai conseguir mandar esse cabeçalho para o servidor e daí o servidor ele vai retornar o documento HTML já com a preferência do usuário correta e não vai ter aquele 1 segundo em que a cor da página ela vai mudar. E tracking de propagandas na internet, que é basicamente para analisar o comportamento de um anúncio de um certo produto, ele consegue setar cookies no teu browser em que tu visualizou. Isso é uma das maneiras que todos os sites de compra, Facebook Ads, etc., eles funcionam por debaixo dos panos, majoritariamente como utilizando cookies para fazer o tracking do usuário. Como setar cookies? Tem duas maneiras e depende muito de qual lado que tu vai estar lidando. Tem o lado do cliente e o lado do servidor. Os servidores, eles não vão ter acesso ao browser. Não existe isso de o servidor vai setar o cookie. O servidor, ele vai enviar um cabeçalho na requisição, uma request header, que se chama set cookie. E essa request header, ela tem várias propriedades e a gente vai ver um pouquinho depois, em que daí quando o browser, ele recebe esse cabeçalho, ele vai setar e vai armazenar em memória. Da mesma maneira, é possível setar cookies diretamente por JavaScript no browser. Existe uma propriedade no documento do browser que se chama cookie. Dentro dessa string, separado por pontos e vírgulas, vai ter as propriedades em que a gente vai falar um pouco mais depois. Se tu acessar document.cookie, vai conseguir ter acesso a algum desses, com uma ressalva que a gente vai falar um pouco depois, como eu falei sobre propriedades de cookies. Existe uma propriedade que se chama HTTP Only. É um atributo em que permite com que alguns cookies eles não sejam acessados por meio de JavaScript. Isso reduz riscos de ataques, que é um RFC do protocolo HTTP, e nesse RFC tem a questão de limites de tamanho de cookies. Os browsers têm que ter uma capacidade mínima de armazenamento para os cookies, pelo menos 4.906 bytes por cookie, pelo menos tem que suportar 50 cookies por domínio. A gente já vai falar depois como que os cookies eles são categorizados por domínios, que é como se fosse baldes de cookies, e pelo menos tem que suportar 3.000 cookies no total localmente em cada máquina. E depois ele fala que os servidores devem utilizar a menor quantidade de cookies possível para evitar chegar nesses limites de implementação que os browsers possuem e também minimizar os gastos de latência nas requests, nas requisições, já que esses cabeçalhos de cookies eles são inclusos em toda viagem entre o cliente e o servidor. JavaScript tem várias bibliotecas que elas providenciam uma camada de abstração ao topo de document.cookie. Elas providenciam uma interface mais amigável para o desenvolvedor, mas não necessariamente tu precisa utilizar elas. Eu acho que dependendo do teu caso, é melhor tu criar tuas próprias utilidades do que instalar mais um pacote npm. E dependendo de outros frameworks que tu estiver utilizando, full stack framework como Next.js, eles já vão exportar algumas utilidades para dar com cookies tanto no lado do servidor quanto do cliente. Cookies possuem propriedades que vão determinar em quais requests eles vão ser propagados e enviados entre o browser e o servidor. E muitas dessas propriedades lidam com questões de segurança, para que cookies eles não vivam de maneira infinita, sejam colocados dentro de escopos por websites, porque imagina se todos os websites compartilhassem e tivessem acesso a todos os teus cookies, bancos, etc. Então, primeira coisa, cookies eles são enviados em todas as requests. Porém, o que determina se o browser vai enviar ou não é baseado nesse escopo.
Ao setar um cookie, tu consegue especificar qual é o escopo de domínio dele. Nesse exemplo, a gente está setando um cookie em que vai ser enviado e por todas as requisições que partem de subdomínios de example.com. Também consegue especificar subdomínios, principalmente se a tua aplicação compartilhar esses cookies entre APIs. Minha aplicação web, se a minha dashboard ela vive em example.com, mas a minha API ela é hosteada em api.example.com. O path vai setar para um caminho específico dentro da tua aplicação. Então, por exemplo, se tu quer apenas enviar determinados cookies, se tu quer setar o escopo de certos cookies apenas para uma página da tua aplicação. Agora a gente tem as propriedades de expires e max age. Se tu não especifica essas propriedades, os cookies, eles vão sempre serem destruídos quando tu fecha o browser. Se tu seta essas propriedades ao criar o cookie, eles são colocados em uma categoria que a gente fala que são cookies permanentes, porque eles têm um ciclo de vida. Então, eles não vão ser destruídos assim que tu fechar a janela do browser. Esse cookie ele vai viver ali por 3 minutos. Então, se eu fechar o browser antes disso e voltar, ele ainda vai estar lá. A Size é uma propriedade, ela vai controlar como que os cookies eles são compartilhados entre requisições para origens diferentes. Tem 3 valores aqui. O strict ele vai prevenir com que cookies eles sejam enviados para qualquer requisição que ela seja em outra origem. Depois a gente tem a segunda propriedade que se chama Lex, e ela é a mais balanceada em termos de segurança para websites que ainda querem manter o usuário logado, a sessão e os cookies quando eles chegam de um link externo. Vai bloquear qualquer request que tenha métodos post, por exemplo. Poderia fazer algo malicioso com esses requests. E depois a gente tem o não dá nenhum tipo de proteção. Realmente os cookies eles vão ser enviados para tudo qualquer lado. Criei uma aplicação aqui em que a gente vai entender como setar e ler cookies, tanto vindo do browser quanto do servidor. Uma analogia fácil é que os domínios eles colocam cookies em baldes. É como se cada balde tivesse um rótulo e esse rótulo é o domínio. Então aqui eu tenho os meus cookies do Google, eu tenho meus cookies do Facebook, etc. Aqui eu tô rodando no localhost, tô rodando a minha aplicação local. E aqui mesmo no meu console eu vou setar um cookie utilizando document.cookie. A sintaxe é basicamente todas as propriedades separadas com ponto e vírgula. Então, eu vou dar um nome para o meu cookie, um valor, e aí aqui eu vou colocar as propriedades. Por enquanto, eu vou deixar só o nome e o valor sem propriedade. E agora, se eu for para minha aplicação, tá aqui aparecendo no meu storage. Por padrão, se tu não especifica um domínio, ele já pega o da origem do JavaScript. Então, ele pega a origem que seria localhost. O path é sempre relativo à localização em que tu está setando. Esse cookie ele não é um cookie permanente. Como eu não setei um tempo de expiração, se eu fechar a minha janela do browser agora, ele vai ser deletado. Então, beleza. Esse meu cookie, ele tá vivendo aqui no localhost, ele tá vivendo nesse domínio. E aqui eu vou abrir outro domínio que tá rodando a mesma aplicação, o mesmo JavaScript, só que eu tô fazendo um proxy. Ele tá rodando em um domínio diferente, que é pelo ngrok. Se eu inspecionar aqui, percebe que eu não vou ter acesso a esse cookie, porque é um domínio diferente. Agora vamos fazer um teste, só que setando a propriedade de domínio. Você lembra que eu tinha falado antes que é possível compartilhar cookies entre subdomínios? A gente vai testar isso agora. Eu tenho uma aplicação hosteada em howoff.com e tem outra aplicação que ela está hosteada num subdomínio do howoff.com. Então aqui a gente vai setar um cookie normalmente. Eu vou colocar shared cookie. Para especificar um subdomínio, basicamente ponto e tu coloca daí o domínio principal. Se eu der um enter e vir aqui na minha aplicação, a gente tem o meu shared cookie e ele está setado para o subdomínio de howoff.com. Agora, se eu vim para shin.howoff.com, eu der um refresh, percebe que eu tenho acesso a esse cookie também. Então, isso aqui é muito útil, por exemplo, se eu tivesse uma API em um subdomínio e eu quisesse compartilhar esses cookies entre a minha aplicação e o meu servidor. A próxima propriedade, ela se chama HTTP Only. Essa propriedade, ela faz com que o cookie que ele é setado e retornado pelo servidor
no setCookieHeader, ele não consiga posteriormente ser acessado via JavaScript no browser. E isso é muito importante em relação à segurança e a gente já vai ver o porquê. Aqui no endpoint da minha API, eu estou criando um cookie, eu vou colocar o nome dele de HTTP Only Cookie, um valor qualquer. Feito isso, eu vou voltar para minha aplicação. Vou inspecionar as requisições. Então, aqui na response da minha request, nós temos um setCookie. E aqui está definido como HTTP Only. E agora eu tenho esse cookie aqui na minha aplicação, como vocês podem ver. Agora, se eu tentar ler todos os cookies com JavaScript, percebe que eu não recebo nenhum. Trabalho na Clerk e todo o nosso serviço, todo o nosso produto, ele envolve autenticação de usuário. Todos os nossos cookies, eles possuem HTTP Only, justamente para prevenir com que esse tipo de ataque aconteça. Se eu mandar outra requisição para o servidor agora, no cabeçalho da minha request, esse cookie, ele vai estar lá. Então, se eu fizer um get aqui, o cookie HTTP Only. Basicamente aqui eu só estou pegando todos os cookies que são mandados no cabeçalho da request pelo cliente e estou retornando nesse endpoint para a gente conseguir visualizar. Então, aqui eu consigo ter acesso porque o browser está mandando na requisição. Agora, novamente, eu não consigo ter acesso via JavaScript. Agora a gente vai especificar cookies por paths da nossa aplicação. Então, aqui, por exemplo, ele ainda é HTTP Only, mas eu estou setando ele especificamente para minha página de documentação que eu acabei de criar. Se eu voltar para o meu browser agora, eu ainda não setei esse cookie, eu ainda não criei esse cookie, eu vou para essa página nova. Quando esse cookie estiver setado, o valor dele vai aparecer aqui na tela. E esse componente que eu estou renderizando agora, ele é um componente renderizado no servidor. Então, ele vai ter acesso aos cookies em que o cliente manda no cabeçalho da request. Por isso que daí eu vou conseguir mostrar, mesmo ele sendo HTTP only. Então, vamos voltar para a nossa página principal. Novamente, eu vou abrir para a gente inspecionar as requisições. Aqui na response header, vocês conseguem ver que a gente tem um cookie que foi setado e ele está sendo setado especificamente para o path de docs. Aqui nesse caminho, eu não tenho nenhum cookie salvo. Agora, se eu for para docs, percebe que na realidade eu tenho e ele aparece aqui. Agora, se eu voltar para o caminho principal da minha aplicação novamente, esse cookie não está mais aqui. Então, isso é importante se tu quiser setar cookies, por exemplo, para endpoints específicos da tua API ou para páginas específicas da tua aplicação. Basicamente, a gente consegue especificar quantos segundos que esse cookie ele vai viver no teu disco rígido, praticamente, quantos segundos que ele vai ficar armazenado. E depois disso, o browser não vai mais mandar esses cookies nas requests. Geralmente, se tu tá utilizando, por exemplo, JWT para setar como cookie, é importante com que tu não dependa disso, que tu não dependa da inspiração do browser e que tu também coloque inspiração na codificação do token também, porque existem maneiras que o usuário consegue na preferência do browser fazer com que os cookies eles continuem vivendo por mais tempo. Então, importante é com que tu sete inspirações de ambos os lados, principalmente para tipos de cookies que são muito sensíveis relacionados à sessão de usuário. Eu estou setando 10 segundos que esse cookie vai ficar armazenado. Vou voltar para o meu browser, vou criar esse cookie, o servidor vai mandar de volta. Agora esse cookie está aqui, percebe que ele tem aqui um max age e um expires. Agora, se eu der um refresh novamente, esse cookie ele vai desaparecer. Agora vamos falar de uma propriedade chamada SameSite. Vamos considerar o seguinte exemplo. Tu vai logar no Nubank, o servidor da Nubank vai setar a tua sessão. Então, na próxima vez que tu logar no site da Nubank, tu não vai ter que se autenticar novamente, porque tu já tá mandando o cookie relacionado com a tua sessão. Agora, imagine o cenário em que tu tá numa aplicação externa e tem um link que navega para Nubank. Será que o browser vai ter acesso aos meus cookies da Nubank quando eu navegar? Para poder exemplificar isso, eu tô rodando a minha aplicação em um domínio diferente com um túnel. Nesse cookie, eu vou colocar SameSite como strict. Basicamente, isso vai fazer com que o cookie ele não seja enviado na requisição, caso eu esteja vindo de um site diferente. Então, eu vou setar esse cookie como strict, e aí eu vou setar outro cookie como lex. E o lex, ele é diferente. Então, o lex, ele é um valor mais flexível. Basicamente, ela vai enviar para requisições que elas ou vêm do mesmo site ou é uma navegação de um link para outro, mesmo que seja de origens diferentes. Agora, voltando para o localhost, eu vou clicar para navegar para esse link no website externo.
Percebe que nessa request, somente um cookie foi enviado. Se a gente parar para olhar, é o cookie que está com Lex. Mas o cookie que está como strict, ele não está sendo aplicado. Blog post da Clerk que explica muito bem em relação a cross-site request forgery e o que tu deve lembrar se tu utilizar cookies com same size tipo Lex. E qualquer tipo de navegação, como por exemplo o que a gente fez de clicar um link, ela não execute mutações no teu banco de dados em que vão presumir que o usuário esteja logado. Porque se o usuário ele clicar num link, ele pode acabar executando uma ação que não foi esperada. Muito obrigada se tu assistiu o tutorial até agora, eu espero que tu tenha aprendido pelo menos alguns fundamentos sobre cookies. Caso tu tenha qualquer dúvida, por favor, coloca nos comentários que eu vou responder depois. E eu te espero no próximo vídeo do canal.